é o nosso Deus. Nós vamos ao nosso estudo, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Nós tivemos essa interrupção da última quarta-feira, né? E nós não houve culto em função do ofício fúnebre, então nós estaremos retomando o nosso estudo sobre bem-aventuranças. E onde é que está escrito as bem-aventuranças? Quem se lembra? Mateus capítulo 5, né? Então nós estamos vendo uma por uma, devagarzinho, sem pressa, e hoje nós vamos para o verso 7. Verso 7, Mateus 5, 7, que fala o seguinte. Vamos ler juntos? 5, 7. Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Eu já disse aqui, em outros momentos, que Jesus está ensinando, e por vários locais onde ele passou, que descrito aqui, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, foram lugares onde Jesus passou, e a ênfase de Jesus era de ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam ali, porque ele as via como ovelhas como que não tivessem um pastor. E ele, como pastor, tinha a preocupação de ensinar, ministrar ao coração daquelas pessoas, né? E nós vimos que, à medida que Jesus caminhava, quer seja num barco, quer seja numa montanha, quer seja numa casa, espaço que fosse, Jesus aproveitava a oportunidade para levar a palavra. E hoje, eu confesso que estou fazendo todo esforço aí para levar a palavra pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente não pode se calar, né? Testemunhar. Às vezes a gente fica assim, mas a tecnologia está aí, né? Veio tomar conta, mas é o que tem para hoje. E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades, como Jesus, né? Jesus não viveu nessa era tecnológica como nós. Nós estamos nessa era tecnológica. Então a gente está aqui usando aí o YouTube, né? Está chegando em vários lugares, né? Eu estava lá em São Paulo, e irmãos lá, pastor, eu estou assistindo seus cultos lá, então olha só que importância, né? Esses dias atrás, a Elisete participou de um grupo de oração lá de São Paulo, lá da igreja que eu fui pastor, né, Elisete? Então, assim, isso são caminhos que a gente está tendo para a gente pregar a palavra e não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, né? E nesse caso, irmãos, Jesus aproveitava as oportunidades. E aí no verso de número 1 fala que ele viu as multidões e tinha gente, é sinal que tinha ouvido, gente para pensar e gente com coração, pecador. E aí a fé vem pelo ouvir. E Jesus então aproveitava essas oportunidades. É fato, irmãos, que nós não podemos ser inconvenientes. Me perdoe, mas tem gente que é inconveniente. Tem gente que é muito inconveniente. Mas a gente tem que ter sabedoria, prudência, aproveitar as oportunidades certinhas para a gente poder levar a palavra, compartilhar o evangelho com alguém, né? E nós já vimos aqui que Jesus, verso 2, passou a ensinar, ele vai ensinar então acerca das bem-aventuranças. Eu já citei aqui que um dos estudiosos, comentaristas, fala que esse capítulo aqui, de Mateus, capítulo 5, é o capítulo da felicidade. Se alguém quer encontrar felicidade, vai aprender acerca das bem-aventuranças. Porque a palavra bem-aventurado significa exatamente isso, feliz aquele que. Então, as bem-aventuranças têm a ver com esse estado de espírito na vida espiritual de um crente, que traz a ele contentamento. Eu acho que o grande desafio dos nossos dias é termos pessoas que, a despeito de lutas e dificuldades, sejam pessoas que tenham contentamento. Eu estava lendo as cartas paulinas, né, e eu estava lendo a epístola de Paulo a Filemon, e como Paulo está ali falando assim, olha, eu sou um prisioneiro de Cristo, eu tenho as marcas, eu tenho a algema de Cristo. E Paulo está falando isso com uma tranquilidade tão grande, tão grande, preso, algemado, maltratado,
né? E muitas vezes a gente não passa por nada disso e a gente reclama de tanta coisa, né? E Paulo assim, está mostrando um contentamento, porque ele desfrutava daquilo que Jesus havia ensinado em Mateus capítulo 5, acerca dessa bem-aventurança, desse benefício espiritual que nós temos a partir da nossa conversão. Ele fala que bem-aventurados os humildes de espírito, fala dos que choram, serão consolados, ou seja, quem não tem Cristo não tem consolo. E Jesus Cristo veio para consolar as nossas vidas. Se eu não tenho Cristo, automaticamente eu vou buscar subterfúgios, mecanismos, formas de poder aliviar a minha dor. É por isso que sem Cristo a pessoa vai para a droga, vai para o sexo, vai para a prostituição, ele vai para a bebida, ele vai para o poder, para a fama, porque ele quer preencher aquele vazio. E não tendo como preencher, não será um bem-aventurado. Então, quem não tem Cristo, não tem consolo. A gente tem que ser claro. A Bíblia fala isso, porque ele veio para consolar. Quem não recebe o consolo de Cristo, vai ficar desconsolado. Aí ele vai falar, então, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão o quê? Consolados. Benefício espiritual da vida do crente. Ele fala depois dos que têm fome e sede de justiça, na perspectiva de que fome e sede de justiça tem a ver com a justiça que vem do reino de Deus, do alto, né? Lembrando de Mateus capítulo 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, a ira de Deus veio sobre ele, aplacou a ira de Deus, né? Recaiu sobre ele, que deveria recair sobre nós, e recaiu sobre ele porque ele se fez pecado por nós. Nele foi aplicada a justiça de Deus, e nós somos aliviados. Quando eu creio em Cristo, então eu tenho esse alívio, eu tenho esse conforto de que alguém pagou a minha conta, alguém sofreu a minha dor, alguém foi punido em meu lugar, e por isso eu posso ser aliviado. Por isso que Jesus faz esse convite para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente tem fome e sede dessa justiça de Deus, isso traz, nós ficamos saciados, nós já vimos isso. Comer, beber da palavra, sacia a mente, o coração, a alma, né? Aí nós já vimos isso, e hoje então a gente vai ver a questão dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, irmãos, Mateus 5 representa um novo estágio do homem crente, né, que está contido aqui nas bem-aventuranças. A sequência lógica do texto, quem tem fome, sede de justiça, logicamente vai ter um coração misericordioso. É feliz quem vive e age nessa perspectiva da misericórdia de Deus, né? O contraponto da misericórdia, o que é o contraponto? Quem lembra lá das aulas de português, né, quem estudou há muito tempo, né, que é o antônimo. O que é o antônimo? É o contrário, né? Então, o que é o antônimo de misericórdia? Né? A gente vai ver isso aí, né? Mas é importante também a gente saber o seguinte: nós cremos num Deus que tem atributos. O que são atributos? Qualidades de Deus. Eu sempre repito isso porque às vezes a gente esquece, e a gente tem uma facilidade de esquecer muito grande. Tem 3 atributos de Deus que são exclusivamente de Deus. Nós sabemos quais são. Quais são? Onisciência, onipresença, onipotência. Único. Único, presente em todos os lugares. Onipresença. Onipotência, único, poderoso sobre tudo e todos. Onisciência, único que sabe de tudo sobre todo o universo, toda obra criada. Deus é o único que sabe tudo, né? Esses atributos, a teologia chama isso de atributos incomunicáveis.
que é um atributo incomunicável? Por exemplo, você já emprestou o seu nome para alguém? Ou seja, emprestou o seu CPF, ou então um talão de cheque? Quem aqui já fez isso? Ou uma folha de cheque? Eu já fiz. É bom fazer isso? Não é bom fazer isso. Um atributo incomunicável é algo que faz parte da natureza de Deus, que ele fala assim, ó, eu não vou compartilhar isso com ninguém. É meu. Eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente. É dele, Deus. Quando Deus chegou para Moisés e disse, ó, quando o povo te perguntar quem sou eu, fala assim, o eu sou te enviou a vós outros. Eu sou. Eu sou Deus, o único Deus. Esses são atributos incomunicáveis. O que é um atributo comunicável? É aquilo que Deus fala assim, ó, isso eu posso compartilhar com os seres humanos. Amor, compaixão, humildade, misericórdia, perseverança. São atributos que Deus compartilha conosco. E a partir de quando que nós somos capacitados a ter isso? A partir da nossa conversão. Significa que quando nós passamos pela nova vida, lembrando daquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a partir da conversão, Deus vai trabalhando na nossa vida, e Deus, mediante a ação do seu Espírito Santo, nos capacita com esses chamados atributos, o quê? Comunicáveis, que Ele compartilha conosco. Então, gente, a gente já começa a juntar os ponteiros aí. Então, se eu convivo com uma pessoa que não se converteu, ela vai ter esses atributos em toda a sua essência? Não. Não vai ter. A graça comum é aquela graça que a Bíblia fala assim, que Deus manda o sol, que brilha no terreno do justo e brilha no terreno do ímpio. O ímpio recebe os benefícios dos raios solares, mas ele não tributa honra e glórias a Deus. Como nós lemos aqui no Salmo 65, que fala que Deus rega a terra, molha a terra, prepara a terra. Tem gente que fala, Deus, eu reconheço que o Senhor mandou essa chuva, mandou esse sol, eu sou grato, eu devolvo ao Senhor aquilo que lhe pertence em gratidão, em recurso, em dízimos e ofertas, porque eu sei que tudo vem das tuas mãos. Mas o ímpio, ele recebe esse benefício, mas o que ele faz? Eu que fiz. Eu que dei conta. A graça comum veio sobre ele, mas ele não reconheceu. Essa graça comum são benefícios que o ímpio recebe como justo, mas ainda não traz a consciência da salvação. Então, tem muitas pessoas que são beneficiadas com essa graça comum, casam, elas têm emprego, elas têm filhos, mas elas não reconhecem que tudo isso que elas recebem vem das mãos de Deus. Mas o crente não. Além de ele poder fazer tudo isso, casar, trabalhar, ter filhos, essas coisas todas, na conversão, Deus o capacita a ter algo diferenciado, que é a ação do fôlego de Deus sobre ele, o Espírito Santo, que foi dado em Cristo Jesus, pelo sopro de Cristo na nossa vida, de tal forma que agora a gente é capacitado para viver como Jesus viveu e fazer coisas que Jesus também fez. Isso é que tem a ver com essas bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças são características de Cristo que nos são compartilhadas a partir da conversão. Mas é importante nós sabermos o quê? Que Deus, ele tem uma natureza, e nessa natureza, desses atributos chamados comunicáveis, dentre elas, uma delas é o atributo de ser um Deus misericordioso.
e Ele compartilha isso com a gente. Mas antes da gente ver como é que isso funciona na nossa vida, vamos ver como é que funciona na pessoa de Deus? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Quem estiver em casa, se estiver atento, esteja aí abrindo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre Israel e vai falar também de que Deus, de alguma forma, estava agora chamando os gentios, que era todo o povo não judeu, para a salvação. Então, eu vou ler aqui, eu vou saltar alguns versículos, os irmãos estejam acompanhando. Então, Deus é misericordioso com quem Ele quiser. E a gente tem como exemplo essa questão. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. É Paulo que está falando isso. E essa raça eram os judeus. Pois ele diz a Moisés, o que Deus disse para Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Portanto, isto não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura, verso 17, diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado sobre a terra. Verso 18, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que o faz assim? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a sua destruição, que dizer se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios. Ou seja, os gentios, aqueles a quem Ele manifestou a sua misericórdia. Como Ele diz em Oséias: chamarei o meu povo, a quem não é meu povo, chamarei minha amada. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então isso faz parte dos atributos de Deus. E não dá para a gente questionar Deus, porque Deus é Deus. Ele está falando aqui, eu vou ter misericórdia. Lembra lá, porque ele fala assim: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Eu manifestei misericórdia para com Jacó, mas me aborreci de Esaú. Deus é Deus, como diz, três atributos, quais são? Onisciência, onipresença, é dele, Deus. E Ele faz aquilo que Ele quer. Deus é soberano. E nesse caso, esse Deus está dizendo assim: eu vou manifestar misericórdia a quem eu quiser. Isso tem que ficar claro, tá? Aí a gente vai ver o seguinte, que o fato de Deus não agir com misericórdia em alguns momentos, não significa que Ele seja um Deus cruel. Lembra lá que a gente viu? Qual o antônimo de misericórdia? Misericórdia, o antônimo é crueldade, desumanidade, impiedade, indiferença, frieza, apatia, insensibilidade, brutalidade, impassibilidade, né? Desatenção, distância,
Não. Mas nós podemos ser isso? Sim. Deus não é isso porque Ele é soberano. Porque Ele faz o que quer, do jeito que quer. Então, nós não podemos confundir o fato de Deus não agir com misericórdia em alguns momentos com o fato de Deus ser cruel, desumano, impiedoso. Não. Deus é Deus. É soberano. Ele faz aquilo que Ele quer, né? E aí a gente começa a entender assim, misericordioso é aquele que reage à necessidade humana com compaixão. Então, quando a gente olha o conceito de misericordioso, é a pessoa que age com compaixão e graça, que tem a consciência a partir da percepção da sua própria miséria. Eu reconheço a minha miséria, eu reconheço as minhas dificuldades, eu reconheço as minhas limitações, e agora, ao olhar para o outro, eu vou me ver na pele do outro. Deus teve que reconhecer a sua miséria? Não. Ele não teve que fazer isso, porque Ele é Deus, é reto. Deus é Deus, né? Então, isso tudo para a gente entender essa questão de misericórdia, porque Jesus está falando, olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos 2 exemplos da Bíblia, de um que pediu e depois Deus agiu com rigor, e temos um outro exemplo Deus fala de rigor, depois age com misericórdia. Um texto é o texto que nós lemos no início do nosso culto. Lembra lá de Gênesis? Quando Abraão está orando pelo povo de Sodoma, e ele está falando, Deus, se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade toda por conta de 50? Deus, não. Se tiver... Aí ele fala assim, Senhor, se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não. No meio de tanta gente, se tiver 45, não vou destruir. Se tiver 40, e foi caindo para 10. Você lembra disso? Está lá em Gênesis, capítulo de número 18, que nós lemos aqui. Então, Abraão está pedindo misericórdia, e Deus está falando, eu vou ter misericórdia se tiver justo. Porque justo é gente que se arrepende. E você sabe que depois que os justos saíram, o que aconteceu com Sodoma? Sodoma foi o quê? Com o quê? Então, Deus deu um tempo de misericórdia. E apesar dele ter dado tempo de misericórdia, aqueles que não se arrependeram foram o quê? Lembra também da arca? Noé, faz a arca. Faz a arca. Noé está fazendo a arca e o povo está zombando. Depois que Noé fez a arca, veio a chuva. Depois que a chuva veio, fechou a porta. Teve o tempo de misericórdia? Teve o tempo, mas aí... Sempre o seguinte, quando não se responde à misericórdia de Deus, vai responder ao quê? Ao juízo. Não respondeu à misericórdia, vai responder ao juízo. Abraão está clamando por misericórdia. E Deus, então tá bom. Vou ser misericordioso. Faz parte da natureza dele, Deus. Mas depois que o povo saiu, que não teve mudança, porque você sabe que a expressão sodomia, ela vem do contexto da cidade de Sodoma. E sodomia tem a ver com a promiscuidade, imoralidade, sexo livre, uma coisa absurda, homens com homens, mulheres com mulheres, uma coisa assim, pecaminosa, vexatória. Deus falou, para com isso. O povo não parou e Deus teve que agir com firmeza. Tá? Aí a gente então tem essa história. Aí, lá no livro de Jonas, capítulo de número 3, até eu estou falando sobre Jonas, domingo que vem cedo eu vou estar falando sobre isso. Você se lembra lá que Deus falou assim, a malícia da cidade de Nínive chegou até mim. Jonas, capítulo de número 1, verso 1 e 2. A malícia de Nínive chegou até mim. Vai lá, Jonas, e clama contra aquela cidade. Jonas foi lá? Não foi. Por que Jonas não foi? Porque ele falou, esse povo é ruim, perverso, esse povo é demoníaco, esse povo é satânico, esse povo tudo tem que morrer. Olha só, o profeta estava bravo, né? Esse povo tudo tem que morrer. E o que ele faz? Ele não vai para Nínive, ele foge, vai para Tarsis.
E o que acontece? Deus manda o grande peixe, traz Jonas de volta para a cidade de Nínive, ele vai àquela cidade, ele prega aquela cidade, depois que ele prega a cidade, 120 mil pessoas se convertem. O profeta queria que o povo morresse, mas o povo se arrependeu. O que aconteceu? Deus salvou o povo. Agora você entendeu Romanos capítulo 8? Deus revela a misericórdia. Como? Quem se lembra? Quem? A quem Ele quer. E se você reconhece isso, é sinal que você já faz parte daquele povo que reconhece que Deus já foi misericordioso com você, que Deus já manifestou essa compaixão para com você, que você entende que você é um miserável pecador e que, a despeito de todo o seu quadro de miserabilidade, Deus abriu seus olhos, seu entendimento, seu coração, e que hoje você então entende o que é ser miserável, porque você era um e é um, mas agora você tem a compaixão de Deus. O que aconteceu em Nínive? O povo se arrependeu, e agora Deus se compadece daquele povo, age com misericórdia, mas a cabeça de Jonas dá um nó, porque ele fala assim: Deus, esse povo ruim tinha que morrer, mas o Senhor está agindo com misericórdia. Às vezes acontece isso, né? Aquele ladrão, aquele perverso, aquela pessoa que fez tanta coisa ruim, ela se converte e a gente começa até a descrer da conversão dela. Será que se converteu mesmo? Imagina então, gente, naquele período de Paulo, perseguidor dos crentes, Paulo consentia na morte dos cristãos. De repente, Paulo está cultuando junto com os cristãos, aqueles que eram do caminho. E aí, os crentes ficam com medo. Por quê? Porque antes ele era um perseguidor. Agora esse homem passa por uma transformação, vai para a casa de Ananias, é batizado, as escamas dos seus olhos saem, e logo depois Barnabé começa a trabalhar Paulo, e Paulo depois está no meio do culto com o povo. Aí certamente o povo, a gente não acredita na conversão desse homem, não. Paulo, por muitas vezes, teve que mostrar que ele era alguém que agora fazia parte do caminho, porque o povo não conseguia entender a misericórdia. Se dependesse do povo ali, Paulo nunca adentraria a uma sinagoga, nunca participaria de um culto. Por quê? Porque certamente na limitação humana, na nossa distorção, no olhar acerca da misericórdia de Deus, nós fazemos um juízo muito mais nosso do que juízo divino. É por isso que Jesus está falando bem-aventurados que são. Por que ele está dizendo isso? Porque é facinho a gente ser misericordioso? É bonitinho a gente ser misericordioso? Jesus está falando isso porque não é fácil. Ele está mostrando isso porque não é fácil a gente agir com misericórdia. Então, o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito Santo de Deus. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele está falando isso porque somente mediante o poder da graça de Deus nós podemos ser esses bem-aventurados que vivem essa realidade, que é a realidade que é presente em Jesus. É natural em Jesus, mas não é natural na gente. Só vai se tornar natural na gente depois da conversão. E vocês veem que lá no Velho Testamento, Jonas, o profeta de Deus, teve muita dificuldade em ser o quê? Misericordioso. Profeta. O grande conflito, irmãos, em relação à misericórdia, ficamos em conflito pela nossa limitação, a limitação que o pecado impôs sobre cada um de nós, em até que ponto nós devamos ser misericordiosos com as pessoas ou não. Até que ponto? Então nós temos esse conflito. Isso é uma realidade nossa hoje, presente, sua e minha. Às vezes nós entramos nesse conflito. A grande questão é que Jesus nos ensina em Mateus a receita da felicidade.
Isso significa que agir com misericórdia será sempre o melhor caminho e que o fim dela será justiça e juízo. Né? Então, ele sempre nos ensina, sejam misericordiosos. Esse é o melhor caminho, para que vocês não ajam com justiça própria. Para a gente entender, quem aqui é pai aqui? Quem aqui é pai? Pai e mãe? Pai ou mãe? Pai ou mãe? Todos. De repente, alguém violenta sua filha, violenta seu filho, agride seu filho. Você vai achar isso natural? Não vai subir um negocinho dentro da gente? Gente, vamos ser humanos. Não vai subir o negócio? Se a gente pudesse o quê? A gente ia lá e esfregava a cara com as próprias mãos, não é? Não é assim? É. Por muito menos, gente. Eu acho que nós já subiu o sangue por alguma situação onde a nossa esposa, nosso marido, nosso filho foi exposto a alguma situação que alguém fez alguma coisa, alguma situação crítica que subiu e pela proteção a gente, se deixasse, a gente avançava. Não é assim? Eu já passei por isso. Mas aí a gente tem dois filtros antes de chegar em uma situação. Se é em relação à questão de cidadania, você se lembra lá que a Bíblia fala assim, que nós não devemos temer os magistrados quando eles fazem o bem. Devemos, sim, porque eles têm poder de espada. Quem são os magistrados? Magistrado hoje, governo federal, governo estadual, governo municipal, polícia militar, juiz, deputado estadual, deputado federal. Nós não devemos temê-los enquanto eles fazem o bem. Mas porque eles têm poder de espada. Né? Eles não foram levantados para a gente temer. E, ao mesmo tempo, na igreja, se tem alguma situação que precisa ser corrigida, a gente não tem os aspectos disciplinares, a face da comunhão, exclusão, quando há uma reincidência, uma situação sem arrependimento. Mas quando age no aspecto da nossa individualidade, quando é alguém fazendo alguma coisa contra você, ou alguém que age contra você, aí você tem que pensar na questão do ofensor, do ofendido e da ofensa. E você, como ofensor, que foi você como um ofendido que foi exposto a uma ofensa, Deus espera que você haja com perdão, né? E agir com perdão e agir com misericórdia. Então você começa a entender que quando nós temos Cristo, já é uma luta nossa contra a carne, contra essas coisas, e que nós precisamos estar muito afiados na nossa vida espiritual para a gente agir com misericórdia. Imagine então, irmãos, uma relação em que há ofensa, ofendido, onde as duas pessoas não são convertidas. Qual o resultado final disso? Os crimes estão aí, separações estão aí, as dificuldades de relacionamento estão aí, os problemas familiares estão aí, principalmente quando não tem a palavra. Quando tem a palavra, se alguém que foi ofendido está em plena comunhão com Deus, está no Espírito, está de boa com Deus, está orando, está fortalecido espiritualmente, ele respira fundo e fala, Espírito Santo me ajuda, Deus me ajuda e resolve aquele problema. Imagina se ele está enfraquecido na fé como Jonas. Ele vai agir com misericórdia? Está vendo, então, o que Jesus está falando, a importância da gente entender quando ele está falando bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o que a gente tem que entender? Que a gente sabe, biblicamente, Romanos 13, a gente tem 1 Coríntios capítulo 11, Hebreus capítulo 12, que o pai disciplina ao filho que ama. A misericórdia não exclui a correção. Eu sou pai, vejo minhas filhas fazendo alguma coisa errada. Filha, opa,
para, chega. Ah, pai, não, assim não. Estou amando, estou sendo firme, e estou sendo o quê? Misericordioso. Se eu vejo, está fazendo coisa errada, cruza os braços, não estou agindo com firmeza, não estou agindo com verdade, e não estou agindo com misericórdia, porque o pai disciplina ao filho que corrigir é misericórdia. E nós estamos vivendo um tempo que não se pode corrigir mais nada. Se confrontar uma coisa que está errada, não agiu com misericórdia. Deus agiu da mesma forma com firmeza, está errado. Porque Deus é santo, é justo. A natureza dele não exclui a sua retidão e não exclui o fato dele mostrar o que está errado e corrigir o que está errado. Irmãos, então, dá para a gente começar a entender o que Jesus está falando a partir dessas noções que nós acabamos de citar aqui. E eu vou citar algumas frases de um livro de um pastor chamado Martin Lloyd Jones, que tem um livro chamado O Sermão do Monte, são sermões que ele tinha, e eu separei algumas frases de Martin Lloyd Jones falando sobre algumas conclusões que Martin Lloyd Jones tira sobre esse versículo, apenas sobre esse versículo. A primeira delas, ele fala assim, que o evangelho cristão põe toda a ênfase no ser e não no fazer, dando muito mais importância a atitudes do que em ações em relação à misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos, como Jesus era, ser. Ele fala ainda, o crente é alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Assim, precisamos ser crentes antes de agir como crentes. Eu preciso, primeiro, da essência. A essência é a conversão, a essência é a nova vida, a essência é a transformação interna, para depois isso transparecer para fora. O cristianismo é quem deve controlar o crente, e não o crente o cristianismo. Ou seja, se eu conheço essa palavra, as palavras têm que entrar na minha mente, no meu coração, e elas têm que direcionar as minhas ações. Elas entram, depois eu vou praticá-las, e não o contrário, né? Eu vou, como se eu estivesse controlando aquilo que a Bíblia diz. Não, é a palavra que tem que controlar a minha vida. E o que tem acontecido hoje? As pessoas não se deixam mais controlar pela palavra de Deus. Diz ainda, para ser um verdadeiro cristão, é preciso tomar o ensinamento cristão e aplicá-lo, como Paulo assim o disse. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em nós, quem vai aparecer vai ser Cristo. Então, a bem-aventurança de ser misericordioso vai ser uma característica de Cristo na sua vida. Fala ainda, ser misericordioso não significa ser complacente com a transgressão e desobediência a leis e dizer ao final, que importa? Agir como uma pessoa mole, obviamente não era isso que Jesus queria dizer. Como quem diz assim, olha, eu estou vendo que está errado, tem infração, tem coisa errada, e é assim mesmo, que importa? Ele está falando, Jesus não fez isso. Você se lembra quando Jesus entrou no templo? Ele foi firme ou ele foi mole? Adentrou no templo, o que tinha ali? Vendilhões, gente vendendo coisa, certamente prostituição espiritual, prostituição real, carnalidade pura, num lugar que foi separado para o culto para Deus. Aí ele fala, a minha casa foi chamada casa de oração. Chega, Jesus foi firme. Mas Jesus, se fosse hoje, gente, Jesus ia ser preso, viu? Se fosse hoje, Jesus seria preso. Jesus, você vai ser preso porque você está... E Jesus foi firme. Aqui não. Aqui é casa de oração para todas as nações, né? Então, Jesus não foi mole, ele foi misericordioso, mas foi firme. É isso que nós precisamos entender, porque às vezes a gente confunde a ideia de misericórdia, ser misericordioso com moleza.
Então, né? Não pode fazer, não pode falar, né? Uai, aí a coisa está errada, vai crescendo, 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 vira um monstro que te engole. Opa, então não foi misericordioso. Não, você tem que ser firme. Né? Sim, sim. Não, não. Né? E aí, eu já estou encerrando, irmãos. Não se pode confundir misericórdia com um temperamento complacente. Também tem essa questão. Ele fala o seguinte, tem pessoas que são pessoas, assim, de coração muito mole. Né? São pessoas assim, que são solistas. Então, se o filtro for essas pessoas que às vezes são muito complacentes, que não confrontam, são sempre muito amorosas, então, na verdade, todo mundo tinha que ser desse jeito. Mas esse não é o critério que a Bíblia usa para que nós sejamos misericordiosos. Esse não é o critério. Então, não se pode confundir misericórdia com um temperamento complacente. Se assim fosse, indivíduos de temperamento complacente sairiam em vantagem. Então, aquela pessoa que tem aquele temperamento seria, entre aspas, mais espiritual do que a outra. Então, não é o temperamento que vai definir se a pessoa é misericordiosa ou não. Tá? Visto que todos pecaram, todos, inclusive a pessoa que tem um temperamento mais brando, né, e ela precisa da conversão, do novo nascimento, da capacitação de Deus para ser bem-aventurada, agindo com misericórdia. O Salmos 85 fala assim, 85:10, que a graça e a verdade e a misericórdia se encontraram. Podemos concluir que, enquanto a graça condescendente diante da questão do pecado, a misericórdia aponta para o senso de compaixão. Deus nos mostra através disso. A maneira de sabermos se uma pessoa é misericordiosa é avaliarmos se ela tem um espírito de vingança. Se a pessoa tem um espírito de vingança, é sinal que ela não tem espírito de misericórdia. Né? E a parábola do bom samaritano é o grande exemplo disso em Lucas capítulo 10. Não vou ler o texto, você já sabe, certamente. Se você não sabe, recomendo que leia lá em Lucas 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano, quando Jesus é questionado acerca do grande mandamento. E ele cita, olha, havia uma pessoa que estava na estrada e os malfeitores foram lá e maltrataram ela, roubaram, tiraram tudo, feriram, e passou um samaritano. E esse samaritano foi lá, olhou, viu o que estava acontecendo, pegou, curou as feridas e levou para uma hospedaria, pagou e falou, cuida dela, e quando eu voltar, quero saber como é que ela está. Esse foi cheio de compaixão. Então, ele tinha tudo para não fazer aquilo, porque na parábola era como se fosse um conflito entre judeus e samaritanos que não se davam. E Jesus quer mostrar exatamente esse ato de compaixão. Aí vem a misericórdia como promessa. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é uma relação de causa e efeito. Ou seja, eu faço isso para receber aquilo. Mas é algo inerente à vida do crente, que já foi alvo da compaixão e da misericórdia de Deus. Ele já foi perdoado e agora perdoa. Ele já recebeu compaixão e agora ele age com compaixão. E concluindo, irmãos, precisamos então aprender nesse texto, num versículo com algumas palavras, precisamos agir sempre com misericórdia. Mas o ponto final da misericórdia vai ser o quê? Juízo, justiça. Nós estamos num tempo em que o Senhor está agindo com misericórdia com as nações, com as pessoas. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar como advogado ou vai voltar como juiz? Está dando para entender que o ponto final da misericórdia é o quê? É juízo. Tá? E aí, precisamos diferenciar complacência de misericórdia. Jesus não quer que a gente seja crente Maria Mole,
né, meio molão. Ah, tá bom, deixa do jeito que tá, não vou mexer não. Não, ser firme, né, e agir de forma segura conforme a palavra, de acordo com a verdade. E precisamos entender que temperamento passivo não significa ser misericordioso. Misericórdia tem a ver a miséria no coração. Deus é um Deus misericordioso, porque Ele viu a sua miséria e a minha miséria. E já mandou Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser alcançados mediante a pregação do Evangelho. Isso foi misericórdia. E Ele compartilha conosco para que nós olhemos também à nossa volta, vejamos pessoas, parentes, amigos, pessoas que estão em trevas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão confusas. Deus, que nós olhemos para ela como Ele olhou para nós. E um dia abriu os nossos olhos, colocou alguém na nossa vida para nos levar a palavra do Evangelho, e assim a nossa vida ser transformada. Amém? Que Deus nos abençoe. E você que está em casa, né, que está nos assistindo, nos acompanhando, por favor, medite nessa palavra também, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam ser misericordiosas, mas não serem moles, não serem complacentes, mas serem firmes na sua fé e na sua convicção espiritual.